Olá pessoal, sou o professor Arthur Arcanjo. Estamos hoje aqui em mais um encontro para falar um pouquinho sobre evolução. E o tema da nossa aula hoje são os mecanismos de especiação, o chamado mistério dos mistérios por Darwin no seu livro, e que muitos alunos apresentam algumas dúvidas ali nas etapas, nas diferenças dos dois grandes processos. Então é aí que a gente vai focar. A especiação, pela definição, é um processo em que ocorre a formação de novas espécies a partir de uma espécie que já existe previamente. Essa espécie que já existe, ela é chamada de espécie ancestral, e as que vão surgir novas são espécies aí descendentes desse ancestral. Existem dois processos básicos pelos quais a especiação pode ocorrer. A especiação alopátrica é muito comum, é o que mais aparece em prova de vestibular, e a especiação simpátrica, que de vez em quando aparece, é mais complexo o processo, mas que quando aparece as questões elas tendem a não cobrar com todos os detalhes. Sabemos ainda que no processo de especiação alopátrica existe aqui como grande característica uma barreira geográfica. Ah, mas como assim? Qual é a ideia dessa barreira geográfica? Imagina aqui, que existe uma população, bem aqui desse jeito, essa população tá bem, todos os indivíduos vivendo aqui nesse local, e por algum motivo qualquer, um terremoto, um tsunami, o que quer que seja, esse território ele foi dividido em duas zonas, ele foi dividido aqui, em duas regiões. Essa região aqui, vai ser chamada de Zona A, e essa outra região vai ser chamada de Zona B. A primeira etapa dessa especiação alopátrica é exatamente a formação dessa barreira geográfica. E a partir do momento em que existe essa barreira geográfica, existe um isolamento geográfico. Os indivíduos que estão na população A, eles não entram em contato com os indivíduos que estão na população B e vice-versa. Eles estão isolados geograficamente falando. E um detalhe importante, tem a ver exatamente com o nome dessa especiação. Pátrica é relativa a território, alo é relativa a diferente. Então, é uma especiação, é um fenômeno que ocorre graças à formação de ambientes diferentes. E aí, qual é a consequência dessa barreira e obviamente, desse isolamento geográfico? É que se os indivíduos da população chamada de A não reproduzem mais com os indivíduos da população de B, eles não têm mais fluxo gênico, eles não têm mais troca de genes. Então, ao longo do tempo, de milhares, talvez de milhões de anos, existe um acúmulo de mudanças em cada uma das populações. A população A vai acumulando mudanças, a população B vai acumulando mudanças também, e chega um determinado momento em que os indivíduos da população A já mudaram tanto e os indivíduos da população B também já mudaram tanto que, se eles ficarem no mesmo ambiente, se eles permanecerem no mesmo local, eles não conseguem mais reproduzir. É a etapa que se chama de isolamento reprodutivo. E esse isolamento reprodutivo representa o evento final da especiação. É o momento final em que finalmente, perdoem aí o pleonasmo, mas é o momento em que finalmente ocorre a formação de espécies diferentes. É o momento em que elas não podem mais reproduzir. E aí, lembrando, esse isolamento reprodutivo, ele pode ser um isolamento pré-zigótico, isso é, o zigoto ele não é formado, ou pode ser um isolamento pós-zigótico. O zigoto chega a ser formado, mas haverá algum tipo de problema com seu desenvolvimento. Por exemplo, isolamento pré-zigótico, um dos casos mais importantes, é o chamado isolamento de habitat. Se eu tenho um determinado indivíduo em uma região A e um outro indivíduo em uma região B, eles nunca vão entrar em contato, eles nunca vão reproduzir. Eles estão isolados pré-zigoticamente. Um outro caso é isolamento mecânico. Se os órgãos sexuais eles não são compatíveis, isso acaba sendo um isolamento que impede a fecundação, a formação do zigoto, a própria cópula em si. Existe ainda o isolamento estacional, que é aquele da época do ano. Se uma determinada população está madura sexualmente em janeiro e a outra está madura sexualmente em março, em julho ou em setembro, se elas não estão maduras no mesmo período, elas não vão reproduzir, elas não vão formar o zigoto. E ainda existe o isolamento chamado de etológico, comportamental, em que os indivíduos apresentam comportamentos diferentes
processos de corte diferente, famoso checho diferente, né? E devido a isso, eles não conseguem cruzar. Já como isolamento pós-zigótico, normalmente ocorre a inviabilidade do zigoto, o zigoto chega a ser formado e rapidamente ocorre um aborto desse zigoto, ou então a esterilidade do híbrido. Significa que ocorre a formação do zigoto, esse zigoto ele se desenvolve, vira o indivíduo adulto, mas o indivíduo adulto que não consegue reproduzir, que não consegue deixar descendentes. Então, aquela espécie ela não existe ao longo do tempo, em uma escala de tempo geológica pelo menos, tá? Então, resumindo, barreira geográfica, isolamento geográfico, acúmulo de mudanças, isolamento reprodutivo, que pode ser então pré-zigótico ou pós-zigótico, e aí você vai ter duas espécies agora novas, tá? Já no processo de especiação simpátrica, os indivíduos estão no mesmo ambiente, eles estão no mesmo local. E o que ocorre aqui são eventos que nós chamamos de eventos de poliploidia. O que é isso? É uma alteração no processo de meiose, é uma alteração no processo de formação de gametas, normalmente, que gera lotes a mais. Era para ser 2N, virou 4N. Era para ser 4N, virou 8N. Normalmente, nos animais, é um evento que não é viável. A poliploidia nos animais gera a morte daquele zigoto de alguma maneira. Já nas plantinhas é um evento muito comum, de você ter ali indivíduos diferentes, formando gametas com ploidias diferentes, esses gametas passando por um processo de fecundação e gerando indivíduos aí descendentes viáveis, descendentes férteis, que representam agora uma nova espécie. Muito comum em planta, mas um evento bem raro em animais, tá? Pessoal, nosso encontro hoje era sobre isso. A gente se encontra nas próximas aulas. Até lá!